Olá, meus queridos do nono ano, me desculpem 1000 vezes pelo atraso do vídeo de vocês, mas estou aqui prontamente para nós fazermos a semana 4 do PET volume 1. E eu prometo, minha mãe sempre diz, não promete que você não consegue cumprir, mas eu vou prometer porque eu vou conseguir cumprir o PET 2. Eu não vou atrasar nenhum vídeo, tá? Porque tá muito corrido mesmo esses dias. Mas agora eu creio que eu vou deixar tudo ok para vocês, tá bom? Vamos lá, então? E o tema de vocês é a independência do Brasil. A independência do Brasil que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Mas vamos recapitular um pouquinho antes ainda. Com a chegada da família real no Brasil em 1808... indico, inclusive, para vocês um livro muito bom para vocês lerem. Deixa eu pegar aqui. – 1808. Como uma rainha louca e um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. De Laurentino Gomes, 1808. Esse livro ele tem uma linguagem excepcional, muito fácil de ser entendida, ele é maravilhoso. Indico para vocês. Mas então vamos lá. Com a chegada da família real em 1808, houve um desenvolvimento comercial, econômico e o fortalecimento aí do nacionalismo por parte dos brasileiros, por parte dos colonos brasileiros. A mudança da família real para o Brasil, contudo, havia resultado em um grande aumento de impostos, interferindo indiretamente na administração da capitania, causando insurreições na colônia. Em 1820, o rei Dom João VI teve que lidar com insatisfações em Portugal, que se manifestaram em Revolução Liberal do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida para o processo da independência do Brasil. Então, quando ocorreu a Revolução do Porto, lá em Portugal, o rei teve que partir para Portugal para resolver os problemas lá. E deixou então aqui no comando do Brasil seu filho Dom Pedro I. A Revolução Liberal do Porto objetivava o retorno do rei para Portugal, além do estabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. O processo de independência do Brasil aconteceu com Pedro de Alcântara na regência do Brasil. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, o que reforçou a ideia do nacionalismo e de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. Vamos recapitular da seguinte maneira. Depois que Dom João VI voltou para Portugal, a corte queria voltar o Brasil ao termo de colônia. O Brasil já não era mais colônia desde que Dom João VI veio com a corte para o Brasil e transformou o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora era a sede do governo português. Então o Brasil deixou de ser colônia aí. E aí, quando ele teve que voltar para resolver os problemas lá em Portugal, o pessoal queria recolonizar o Brasil de novo. E quem estava aqui não queria saber disso mais. E aí, o que acontece? Eles começaram a pressionar Dom Pedro I para ele ir para Portugal e começar aí a dar esse processo aí de andamento aí na recolonização do Brasil. Foi aí que ocorreu o dia do fico, né? Em janeiro de 1822, Dom Pedro teria dito: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então ele ficou no Brasil para poder dar prosseguimento ao seu governo, contrariando assim as cortes portuguesas. E em maio de 1822, houve o Cumpra-se. Leis e ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. Então, no Brasil, eles não iam mais acatar da mesma forma que era feito em Portugal. Agora, o príncipe regente, no caso Dom Pedro I, ele ia somente acatar as leis que passassem sob o seu aval. Então, gente, por fim, houve aí, no 7 de setembro de 1822, ele levantou a sua espada lá próximo ao Riacho do Ipiranga e gritou lá bem alto: independência ou morte, e transformou o Brasil em um país independente separado de Portugal. Eu vou deixar para vocês aqui nos cards uma sériezinha de videozinhos que eu fiz lá
onde provavelmente ele poderia ter levantado essa espada e gritado lá perto do Riacho Ipiranga, em São Paulo, numa viagem breve que eu fiz lá. Vou deixar os videozinhos aí para vocês assistirem, ok? Vou deixar também no final do vídeo a listinha lá na tela final para vocês clicarem lá e ver. No dia 28 de agosto de 1822, o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. E no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente em viagem a Santos proclama a independência. Uma série de regiões do Brasil rebelou-se contra a independência. Eram movimentos nas províncias que se mantinham leais a Portugal, por exemplo, na Bahia, no Pará, no Maranhão e Cisplatina, atual Uruguai, e as campanhas militares se estenderam até 1824. Entre as consequências do processo de independência do Brasil podem ser mencionados o surgimento do Brasil independente, construção da nacionalidade brasileira, estabelecimento de uma monarquia nas Américas, a única no continente junto da haitiana e mexicana, endividamento do Brasil por meio de um pagamento de 2 bilhões de libras esterlinas como indenização aos portugueses. Então, gente, não foi assim reconhecido de imediato a independência do Brasil, ainda levou uns 2 anos para que isso se concretizasse. E mais, o Brasil manteve a sua unidade territorial e foi uma monarquia, enquanto os países lá da América Espanhola, por exemplo, eles se dissolveram em várias repúblicas. Nós temos aqui no Para Saber Mais a sugestão de um filme para vocês assistirem, Independência ou Morte de 1972, bem antigo, mas é legal vocês verem, tá bom? Vamos aqui então para as questões. Observe atentamente o quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Assinale a alternativa correta sobre esta obra. Aí nós temos aí, letra A. A pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. Letra B. A obra não teve nenhuma importância na construção do imaginário do brasileiro ao permanecer oculta quase todo o século XX. Letra C. A função do quadro era apenas decorativa, pois se tratava de uma encomenda de Dom Pedro II para conservar a memória do pai. E letra D. A pintura é extremamente fantasiosa, pois o dito fato na realidade não ocorreu. Então, qual dessas opções é a correta? Letra A. A pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. E ele ali no meio, todo trabalhado na elegância, levantando a espada e gritando independência ou morte. 2. Por ocasião do dia do fico, estando clara a intenção de Dom Pedro I em não retornar a Lisboa, as cortes portuguesas acabaram por recuar, reconhecendo de pronto a independência brasileira. Esta afirmação está correta? Justifique. Não, minha gente, essa afirmação não está correta. Por quê? As cortes continuaram a insistir na recolonização do Brasil e no retorno de Dom Pedro I, fato que levou aí à independência do Brasil. No dia que Dom Pedro declarou a independência do Brasil, ele recebeu cartas vindas de Portugal falando que era para ele retornar e que eles iam recolonizar o Brasil. Aí o que ele fez? Rompeu de vez com Portugal e declarou o Brasil independente, se tornou o primeiro imperador do Brasil independente. Então é isso, meus queridos, foram só 2 perguntinhas. E se foi útil para você, curte, se inscreva neste canal para você me ajudar também. E até a próxima, se Deus quiser.